Boa noite, irmãos. Estão me escutando bem? Ô Dani, projeta aí para mim, por favor, os slides. A pregação hoje também vai ser meio moderninha com slide. Daí, essa pregação, fazer que nem o Bert hoje, né? Vai ser um pouco arriscada também, porque é uma reflexão que envolve um pouco as questões das últimas coisas, né? Do fim do mundo. Mas é uma notícia boa, irmãos, que eu vim trazer hoje. Só notícia boa, tá? Vai falar do fim do mundo, mas é só notícia boa. Daí eu estava pensando o seguinte. Eu pedi para a IA fazer uma imagem de como que eu imagino que vai ser a Terra restaurada. Daí está lá o leão, o cachorro, a pomba na cabeça do leão, uma família de crianças, uma família, um alce aqui, ó, um elefante, que é como que eu imagino que vai ser a Terra restaurada. Tá? Será que é somente eu que penso essa heresia aqui? A Terra restaurada, como Deus vai restaurar a Terra. E o título dessa mensagem é o que haverá naquele dia. O que haverá naquele dia. Amém? Pode passar para mim, por favor? Bom, daí eu peguei algumas imagens para fazer a introdução. Então vocês estão vendo aí nas imagens uma construção destruída por um terremoto. Vocês estão vendo uma imagem que representa um contexto de guerra e uma imagem que representa um contexto de desemprego. E por que eu coloquei essas imagens, irmãos? Porque nós vivemos, infelizmente, em um mundo violento e caótico. Quando ligamos a TV, nós vemos que há maldade por todos os cantos. Então, são crimes brutais que são cometidos e que saem impunes, né? A gente é só ver aí uma pessoa atropela, mata um pai de família, e porque ela tem determinada condição social, não acontece nada com essa pessoa. Então a gente fica questionando, cadê a justiça neste mundo? Falhas na justiça brasileira, e não é somente a justiça brasileira, a justiça de todo mundo. Esses dias eu vi um homem que estava no corredor da morte lá nos Estados Unidos, e ele foi preso, quase morreu. Graças a Deus não deu certo. Depois descobriram que ele era inocente, mas ele ia morrer de forma inocente, porque ele ia ser condenado sem ter cometido crime algum. Então a justiça, irmãos, ela é falha, tá? E as pessoas, elas sofrem injustiça em todos os momentos. Podem sofrer uma demissão injusta, por causa disso que eu coloquei uma foto de desemprego ali. Podem ser caluniadas e terem sua reputação abalada por causa das línguas que acabam falando demais. Nós vemos, né, ao ligar o noticiário, que há guerras, né? Apesar que, historicamente, né, eu estava até falando esses dias na escola que eu dou aula, por mais que pareça absurdo, irmãos, é a época mais, entre aspas, pacífica que nós vivemos, militarmente falando, porque já teve época muito pior, do século XX, por exemplo, século XIX. Então, mas a gente vê que, infelizmente, ainda há guerras, né? E nós vemos que milhares de jovens soldados e vítimas civis são atingidos de ambos os lados dos conflitos, tá? Então nós vemos aí, por exemplo, o confronto, né, os Estados Unidos aí ao Irã, Azerbaijão e Armênia. Nós vemos ali também Afeganistão e Paquistão, vários conflitos acontecendo na África. E a cada conflito que acontece aumenta o número de refugiados. Os refugiados, então, são pessoas que são forçadas a sair de seus países de origem por conta de conflito, seca, fome, e eles recebem asilo em outro país. E muitos desses refugiados, eles vão para outros países da Europa, vêm aqui para o Brasil, assim por diante. A gente tem que estar aí de braços abertos, né, para receber essas pessoas que vêm de um contexto difícil. E o que dizer, irmãos, de catástrofes naturais? A gente vê enxurradas, a gente viu o que aconteceu lá em Juiz de Fora, né? O que aconteceu ali com várias pessoas, centenas de pessoas perdendo as suas moradias. Nós vemos terremotos, tsunamis, que dizimaram milhões de pessoas ao longo da história. A natureza também dá os seus sinais de que o mundo não está bem. Então, procurando resolver esses problemas, os seres humanos desenvolveram algumas ideologias para melhorar a condição dos seres humanos. Eu não vou entrar em política aqui, tá, irmãos, mas
os seres humanos desenvolveram algumas ideologias, como, por exemplo, o debate entre socialismo e capitalismo. A questão do socialismo foi que eles viram que havia muita desigualdade social, então o que eles pensaram? A gente tem que igualar, tem pessoa aqui, tem pessoa aqui embaixo e tem pessoa aqui em cima. O que a gente tem que fazer é igualar o máximo possível, então deve ter ação do governo, de entidades ali, para igualar, para acabar com essa desigualdade social. Porém, por mais que o socialismo buscou diminuir as desigualdades sociais, quando ele foi implantado em alguns países, como a antiga União Soviética, Cuba, ele acabou não dando certo. E o capitalismo, por mais que seja o sistema que melhor funciona, ele também tem as suas contradições, tá? Então, por que a gente vai ter esses problemas nessas ideologias? Porque eles ignoram o problema principal do coração do ser humano, que é o pecado, que é a maneira que nós devemos interpretar o mundo, a partir da visão entre criação, queda e redenção. Então, a queda, o pecado, ele acabou causando, fazendo com que nenhum sistema ideológico seja perfeito. Então, os seres humanos, por mais que eles tentem buscar essas ideologias, eles acabam correndo contra o vento, porque essas ideologias não podem suprir a necessidade dos seres humanos. Amém? Vou fazer aqui uma... a gente não está em aula de história não, tá, irmãos? É só para entender um ponto da mensagem. Eu vou fazer aqui uma retrospectiva, que é sobre organismos internacionais que visavam acabar com as guerras. No final de 1918, de 1914 a 1918, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, que matou mais de 10 milhões de pessoas. E para acabar com a Primeira Guerra, para não ter outra guerra, que eles falavam que ia ser a guerra para acabar com todas as guerras, 1918 para 2026, a gente vê quantas guerras aconteceram, então elas não acabaram com todas as guerras. Foi criado, no final lá de 1918, 1919, foi criada uma organização que é uma antecessora da ONU, que era chamada de Liga das Nações. O objetivo da Liga das Nações era impedir que outro conflito, como aquele que aconteceu entre 1914 e 1918, acontecesse de novo. Porém, veio a Segunda Guerra Mundial e mostrou a ineficiência dessa organização internacional. Daí, em 1939, iniciou-se a Segunda Guerra Mundial, foi até 1945, matou mais de 70 milhões de pessoas. E daí pensaram, vamos criar um outro organismo para acabar com as guerras. Daí foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU. Porém, nós vemos que a ONU ela é ineficiente em acabar com os conflitos, como a gente está vendo aí no noticiário. A ONU praticamente virou um poder simbólico. Então, diante desses fracassos, irmãos, de manter a paz e melhorar a condição de vida dos seres humanos, surge a pergunta: quando o mundo finalmente terá paz? Quando o mundo ele alcançará a prosperidade que ele tanto almeja? E eu tenho uma boa notícia para vocês, que a gente vai ter essa paz e a prosperidade que o mundo tanto almeja naquele dia. Vocês perguntam, Jonas, o que você está falando com naquele dia? Naquele dia, irmãos, é uma expressão que era usada nos profetas do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Zacarias, eles usavam muito essa expressão naquele dia, que pode se referir a um acontecimento que iria acontecer ao período próximo dos profetas, mas boa parte dessas profecias ainda estão para se cumprir. Então, quando a gente usa a expressão naquele dia, no Antigo Testamento, está se referindo a uma ação decisiva de Deus na história. Ou seja, quando Jesus vier consumar o seu reino neste mundo e reinar nele. Hoje a gente teve uma excelente pregação com o Bert, quando ele falou lá do reino de Deus. Então o reino de Deus, ele já está entre nós de forma espiritual, mas Jesus virá para consumar de vez o seu reino nesse mundo, amém? Então ele vai implantar a sua vontade nesse mundo. E o que haverá naquele dia? Agora que são as boas notícias, irmãos. Pode passar. Haverá conversão em massa de judeus e gentios. Hoje, nós vamos ler então os textos. Vamos ler juntos? Jeremias 31:1. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, irmãos. Diz assim, vamos ler juntos.
Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 1. Jeremias 3,17, irmãos. Naquela época, chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. E Isaías 11, 9 e 10, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Amém. Então percebam que essas profecias, elas foram escritas num momento complicado da época de Israel. Isaías, ele profetizou no reinado de Judá. E era uma época que Judá fazia muitas coisas que não eram legais, né? Eles traíram, podemos dizer, o Senhor. Eles se prostituíram espiritualmente falando, que era a linguagem que os profetas usavam, para seguir outros deuses. E depois, Jeremias ele vai profetizar também na época da monarquia, mas também na época do exílio, ali na Babilônia. E Deus promete, então, que haverá muitas conversões entre judeus e gentios, tá? O texto, então, eles estão se referindo ao mesmo período que será quando Jesus vier consumar o seu reino. O interessante é que no governo de Jesus, irmãos, não haverá distinção e preconceito entre crentes e gentios, entre judeus e gentios. Que é esse preconceito a gente vê muito no Novo Testamento, né? Conforme os gentios iam se convertendo, o apóstolo Paulo tinha que escrever cartas ali para os judeus aceitarem os gentios, então havia muito preconceito, ainda hoje há muito preconceito, de ambos os lados. Então, a gente vê aqui que tanto os judeus quanto os gentios servirão o Senhor, e não haverá mais obras da carne, como indica Jeremias 3,17, que nós lemos aqui, porque todos irão obedecer à lei do Senhor. Isaías 11:10 diz que Jesus será bandeira de salvação. Como assim Jesus será bandeira de salvação? Qual que era a função da bandeira antigamente? A bandeira era um instrumento que era usado quando o soldado estava lutando na guerra. Os exércitos usavam grandes bandeirões, como se fossem sinais que eles usavam para um soldado, que quando ele estava lutando no campo de batalha, ele identificasse onde estava a tropa dele, para ele não ficar perdido. Então aqui está significando que Jesus, quando fala raiz de Jessé, será bandeira de salvação para todo mundo, é que Jesus, ele vai oferecer a salvação para todos aqueles que estão perdidos. Então, se você nessa noite se sente perdido, você que está online, Jesus, ele oferece a salvação e oferece a direção para a sua vida. Jesus é aquele que veio para oferecer a salvação do Senhor, aquele que veio oferecer a redenção do Senhor para a sua vida. E Jesus, irmãos, ele não apenas será, mas ele é hoje a nossa bandeira de salvação. Ele dá direção a homens e mulheres que se encontram perdidos espiritualmente e desejam que estes se convertam a ele. Jesus está de braços abertos, esperando que você creia nele e se converta a ele. É através de Jesus que pessoas de todo mundo servirão o Senhor. Não há outro meio de participar do reinado messiânico de Jesus. Somente crendo nele e de todo o coração é que você poderá entrar naquele dia. Você não poderá entrar naquele dia com o elefante feliz junto com o leão se você não crer em Jesus. Somente crendo em Jesus você conseguirá participar daquele dia. Amém? E essa verdade bíblica, irmãos, que eu disse aqui, é um encorajamento para a missão da igreja pregar o Evangelho. O Evangelho, então, ele é para todos, independente da etnia, do sexo ou da condição social da pessoa. A igreja é responsável por anunciar esse Evangelho, tanto a gentios quanto a judeus. Hoje, uma vez eu li um livro muito bom do irmão André, que foi o fundador da Missão Portas Abertas, que se chama... Nossa, me fugiu o nome aqui. Mas é um livro, Luz entre as Nações, alguma coisa assim. E ele fala que a solução para o conflito, por exemplo, que está acontecendo em Israel, é
está com a igreja. Porque a igreja prega o evangelho para gentios e judeus, e a gente sabe, quando tem uma conversão verdadeira, o que acontece? A mudança de vida. Então a solução, irmãos, está com a gente. A gente tem a solução para acabar com os conflitos, que é o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Segundo ponto, pode passar aí, olha lá, uma natureza feliz, é que naquele dia haverá paz na natureza, irmãos. Isaías 11, 6, 8, vamos ler. Todos juntos, hein? O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode. Olha isso, irmãos. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo vão pastar juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso e seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho de víbora. Isaías 11, 6 a 8. Então, irmãos, esses versículos que nós lemos, Isaías 11, 6 a 8, eles indicam que naquele dia, quando Jesus vier consumar o seu reino, haverá paz na natureza. E hoje nós vivemos uma relação tensa com a natureza, por causa do pecado em Gênesis 3. Quando o homem peca em Gênesis 3, a natureza também ela é atingida por causa do pecado dos seres humanos. Então, quando Deus ele fala ali uma série de condenações por conta do pecado em Gênesis 3, ele fala também que a natureza seria atingida. E a natureza, de fato, ela foi atingida, porque há desmatamentos em vários locais do mundo, né? A crueldade contra animais, como a gente viu lá o caso do cachorro-orelha, e de tantos outros animais indefesos. Então, os seres humanos, por conta do pecado, eles passaram a ter uma relação tensa com a natureza. A natureza ela foi atingida pelo pecado e perdeu a sua ordem inicial. Por conta disso que Paulo, em Romanos 8, ele falou que a natureza geme, esperando a redenção dos filhos de Deus. Porque a natureza, os seres humanos, quando Deus ele vier consumar o seu reino aqui na terra, quando Jesus vier consumar o seu reino, a própria natureza será redimida. A Bíblia então diz, irmãos, que ela será restaurada, a natureza, a ponto de o leopardo, já imaginou isso? O leopardo brincar com um cabrito e uma criança com uma cobra. Eu acredito que essa profecia vai se cumprir, que Deus vai restaurar a natureza a tal ponto que a gente vai viver em paz com os animais. Então, significa que o cachorrinho que a gente tem vai ser o leão, o filhote de leão. Imagina, filhote de onça ali lambendo a gente. É o que eu acredito que vai ser, irmãos. Tá? A cobra não, a cobra eu acho feio. Mas, apesar que tem umas cobras bonitinhas, a naja quando sobe assim, né? Mas eu acredito que Deus ele vai redimir a natureza a tal ponto que a gente vai ter uma relação antes do pecado, quando o pecado atingiu a natureza. Mas só, irmãos, que é o seguinte, porque eu estou falando aqui que Deus é que vai restaurar a natureza. Mas isso não significa que nós devemos perder o nosso papel de mordomia cristã em relação à natureza. Deus vai porque a igreja já teve essa mentalidade, viu? Deus vai restaurar a natureza, então não tem que fazer nada. Vou continuar aqui poluindo, vou continuar destruindo a natureza. Jesus vai voltar. Tinha gente que até largou o trabalho porque falou que Jesus ia voltar. Alguns contos aí na história da igreja. E também em relação à natureza. Mas não é porque Deus vai restaurar a natureza que a gente deve negligenciar a natureza. Tá? Como disse um teólogo inglês chamado N.T. White, ele falou assim, Jesus vai voltar. Por conta disso, plante uma árvore. Jesus vai voltar, mas plante uma árvore. Ou seja, colabore com a natureza, com Deus redimindo a natureza. Amém? Terceira boa notícia, pode passar, é que naquele dia não haverá mais guerra. Olha que notícia boa, irmãos, não haverá mais guerra. Isaías 2,4. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar a outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Isaías 2,14.
Então o texto diz, irmãos, que o Senhor resolverá os conflitos das nações. E que espadas e lanças, que eram armas que eles usavam para atacar uns os outros naquela época, hoje míssil balístico, armas nucleares, metralhadoras. O texto diz que Deus vai transformar essas armas em instrumentos de trabalho. Então, Deus, ele vai ser aquele que vai resolver os conflitos dos homens, da humanidade. Ele vai ser um mediador. Não mais haverá conflito no reinado de Jesus. Uma vez, eu vi um professor de geopolítica, que era que estuda essa relação entre os países. Ele não é cristão, mas ele falou uma coisa que tem a ver com a Bíblia. Ele falou que o estado natural do homem é fazer guerra. E ele não é crente, hein? Ele é um judeu secularizado, acho que é ateu, mas ele falou que o estado natural do homem é fazer guerra. Ele estava indo de acordo com a Bíblia nesse pensamento. E desde que o mundo é mundo, infelizmente os homens têm feito guerras pelos mais variados motivos. Porém, como eu disse na introdução, irmãos, foram criados organismos internacionais para parar essas guerras, mas sem sucesso. Porém, naquele dia, não precisará de exército em estado de alerta, nem de armas nucleares. Nenhuma nação desejará conquistar outra nação. Essa paz, irmãos, não verá com nenhuma ideologia, com nenhum organismo humano. Não verá com o líder político, com o presidente A, com o presidente B. Não virá com o deputado A, com o deputado B. Com o espectro A, com o espectro B. Essa paz que o mundo tanto almeja virá com Jesus. Então, temos esperança que quando vier aquele dia, Jesus finalmente trará a paz que o mundo tanto almeja. Amém? Quarta boa notícia é que naquele dia, isso daqui é para a gente glorificar de pé, hein? Colocou aí? Naquele dia não haverá exploração no trabalho, irmãos. Não haverá exploração no trabalho. Como assim não haverá exploração no trabalho? Vamos ler Isaías 65, 21, 22. Fala assim, ó. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casa para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Isaías 65, 21, 22. Naquela época, irmãos, era muito comum uma pessoa, então, estar plantando. Então, imagina que o Vitor esteja plantando. Daí está plantando, ele faz a casa dele. Daí chegava o exército inimigo, tomava as coisas do Vitor. O Vitor tinha que dar tudo aquele que ele plantou, todo o fruto do seu trabalho, para aquele povo invasor. Era muito comum isso daí. E era isso que os judeus estavam sentindo na época, porque eles estavam meio assim, por causa das profecias que eles seriam conquistados pelos babilônios. E Deus, então, ele promete que quando Jesus vier consumar o seu reino, não haverá mais essa exploração do trabalho, tá? A exploração do trabalho, irmãos, é uma consequência direta do pecado. Eu tenho uma boa notícia, pode ser não tão boa, dependendo, mas Deus os criou para trabalhar. O trabalho, irmãos, é uma coisa que Deus criou. A gente até teve uma aula na IBM uma vez falando sobre trabalho. É algo que Deus criou. Deus, ele trabalhou ao criar a humanidade. Jesus trabalhou. Jesus era o que, irmãos? Carpinteiro. E se Jesus trabalhou, por que a gente não vai trabalhar também? O problema nada mais é do que as consequências que o pecado trouxe no trabalho. Exploração, injustiça, cansaço, demissões injustas. Mas só que o texto diz que naquele dia não haverá mais exploração do trabalho. Todos serão tratados com justiça, a gente vai trabalhar assim. Eu lembro uma vez que estava no seminário, Léo, o pessoal ficou escandalizado com o professor, que ele falou que quando Jesus voltar a gente vai continuar trabalhando. Mas é verdade, irmãos. A gente vai continuar trabalhando, não é heresia não. Deus os criou para trabalhar. Claro que a exploração decorrente do trabalho, as injustiças, as demissões, aquele patrão chato, às vezes aquele funcionário que faz coisa errada, isso é consequência do pecado. Mas só que Jesus, a gente vai continuar assim, eu acredito, tá? É uma visão minha. Está em Jonatas capítulo 5, verso 17.
que a gente vai continuar, isso aqui não é a Bíblia, é o Jonathan Senses, que a gente vai continuar assim, exercendo então alguns postos de trabalho, porque Deus ele trabalhou ao criar a humanidade. Amém? Para terminar, irmãos, como participar daquele dia? Então eu trouxe boas notícias para vocês. Então que naquele dia não haverá mais naquele dia haverá conversão de judeus e de gentios, naquele dia haverá paz na natureza, naquele dia não haverá mais guerras, naquele dia não haverá exploração do trabalho. E como participar então daquele dia? O que nós devemos fazer para participar daquele dia? Da restauração que Deus fará neste mundo? A resposta está na Bíblia. Tudo isso que eu estou falando para vocês está na Bíblia. E se encontra também em promessas dos profetas que se cumpriram na pessoa de Jesus. Isaías 53 diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Fala do servo sofredor ali. Que ele foi moído pelas nossas transgressões. E morreu pelos nossos pecados. Então Jesus, ele morreu, irmãos, para fazer a nossa reconciliação com Deus. Também como está escrito em textos do Novo Testamento. Paulo, ele falou que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios, se não me engano, 2 Coríntios 5. Que ele fala que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, para nós participarmos daquele dia, a gente tem que crer em Cristo, ter um relacionamento de reconciliação com Cristo, para a gente participar daquele dia. E todos que forem reconciliados com Deus, têm a vida eterna. A vida eterna vai ser aqui na terra, tá, irmãos? Deus vai restaurar essa terra. No Evangelho de João, Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, viverá. Ainda que seja morto, viverá. Logo, Jesus é a chave para participar daquele dia. Em João 14,6, que é uma passagem assim que eu cito bastante, que diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai, Jesus falando de eternidade, a não ser por mim. Então você só conseguirá participar daquele dia, de toda essa prosperidade que Deus trará, se você crer em Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vamos estar orando agora.